ele ficou doente, eu liberei algumas coisas que ele não comia, ou eu liberei o peito o dia inteiro, e aí ele nunca mais voltou a comer. Isso é uma questão importante, né? Tipo, muitas vezes falam, ele teve um episódio de vômito, e aí ele não quis mais comer a comida, ele só fica no peito. Ele ficou doente, ele tomou antibiótico, e aí eu nunca mais consegui ver ele comendo bem de novo. Então, cuidado para não cair nessa armadilha que passou, ele não tá mais doentinho, voltamos à programação normal, tá? Voltamos à rotina normal. Claro que os primeiros dias de voltar à rotina normal são um pouco mais conturbados. Não são dias leves, assim, tudo bem. Talvez tem crianças que ficaram com muita fome, realmente, que o corpo deu um catch-up, né? Que, quer recuperar aquela energia rápido, e aí eles vão sair comendo até o pé da mesa. Tem algumas crianças que são assim. E tem algumas crianças que gostam, né? Se sentem muito mais confortáveis com aquela situação, por exemplo, ter ficado o dia inteiro no peito, né? De poder ter esse conforto do peito novamente. E tem uma dificuldade a mais para voltar a comer. Para voltar a comer a comida, né? O arroz, feijão, né? As papinhas também. Tem alguns que... muitas crianças ficam doentinhas ali a introdução dos alimentos, às vezes ela coincide com a ida para a escola, né? A ida para a escola infantil. E é bem comum a criança ficar doentinha nos primeiros dias da escola infantil, por uma questão de imunidade, enfim, né? É bem comum disso acontecer. Aí muitas vezes ela tá no início da introdução dos alimentos, ela fica doentinha e aí volta tudo para trás. Aí a mãe não consegue, muitas vezes, eu tava indo até tudo bem, aí ele ficou doentinho, aí eu não consegui mais, né? Então, lembra, se foi muito no início, ainda ele tá assimilando a situação, então tem que começar como se fosse do zero de novo. Como se tu começasse tudo de novo com ele. Tem que criar confiança nele de novo, para ele entender esse alimento como uma fonte de nutrientes para ele, né? Uma coisa que enche a barriga dele, que ele entenda isso de novo. Quando aconteceu um episódio de vômito, por exemplo, né? Geralmente eles ficam um pouco mais restritivos com aquele alimento que eles notaram que causou vômito, sabe? Que eles se sentiram, por exemplo, sei lá, tu comeu, sei lá, uma batata doce, tá? E aí tu passou mal e tu sentiu que foi por causa daquela batata doce. Tu vai ficar um pouco mais receosa de comer batata doce por um tempo. Isso acontece com eles também, tá? Então o que tu vai fazer? Tu não vai forçar aquele alimento em si, que tu vê que ele tá recusando, mas tu também não desiste dele. Então tu vai tentando dar alimentos similares àquele, tá? Por exemplo, foi com a batata doce, o exemplo que eu dei? Então, tu vai dar a batata inglesa, a mandioquinha, né? O aipim, a mandioca, né? E aí ele vai entender, daqui a pouco tu volta para a batata doce também. Entendeu? Então, não desiste. Não caiam nessa armadilha de que eles não vão voltar nunca mais a comer. Tá? Não se apavorem. Essa armadilha, ela geralmente acontece quando a gente, como mãe, lembra que assim, nenhum momento das minhas lives, das minhas orientações, eu falo de algumas dores que a gente tem como mãe, de algumas coisas que a gente sente culpa, mas em nenhum momento é para julgar ninguém, tá? É realmente o que acontece. Então, assim, se vocês, muitas acabam caindo nessa armadilha justamente porque bateu o desespero lá quando ele estava doentinho. Bateu o desespero, ele começou a perder peso, ficou ali 1, 2, 3 dias sem comer. E aí a gente fica naquela, mas coitadinho, meu Deus, e agora? E aí, daí, ele voltou ao normal, não está mais doente. E aí, na primeira recusa dele, né, melhora, a gente, mas ele agora ele não vai mais aceitar isso aqui. Mas olha só, ele tá recusando isso aqui, então ele agora não gosta mais disso aqui. E aí a gente começa a ir para trás. Então, passou a doença, passou aquele período doentinho, que nem eu te falei, volta à programação normal, tá? Tem uma coisa que é bem importante, tá? Quando eles estão tomando antibiótico, geralmente é por muitos dias, né? Quando eles tomam antibiótico, muda o paladar, eles sentem um sabor, isso acontece com a gente também, né?
O nosso estômago, quando a gente toma antibiótico, fica mais... A gente pode ter mais dor de estômago, fica mais sensível. A gente pode ter diarreia. E o paladar, ele muda. Então, muitos sabores, por exemplo, a carne, ela fica com um sabor mais metálico, que fica com um sabor ruim quando eles estão tomando antibiótico. Então, eles podem ter uma dificuldade depois do tempo tomando antibiótico, que estou dando exemplo da carne, tu pode identificar algum outro alimento, tá? Ele pode ter uma dificuldade para voltar a comer um alimento que ele sentiu um sabor diferente durante o período que ele estava tomando antibiótico, tá? Então, se tu sentiu que, por exemplo, ele ficou 15 dias tomando antibiótico e naquele período ele não queria mais comer carne, provavelmente é porque ele estava sentindo um sabor diferente daquela carne e ele achou estranho. Provavelmente, quando tu voltar a oferecer a carne para ele, quando ele estiver saudável de novo, a primeira vez ele vai recusar. Por quê? Porque ele está ainda associando aquele sabor que ele tinha sentido diferente. Então, daqui a pouco tu tenta colocar essa carne junto com uma outra preparação. Daqui a pouco tu faz uma panqueca de moranga com carne moída, assim, né? Que fica aquele purezinho misturado com a carne moída. E aí ele vai provar aquela carne novamente, com uma apresentação diferente, não é escondida, é com uma apresentação diferente, e aí ele vai voltar a sentir aquele sabor que ele sentia antes de tomar o antibiótico. Então isso melhora a aceitação dele daquele alimento. Mas nunca caiam na armadilha de desistir de alguns alimentos porque ele não comeu num período que ele estava doente. Isso é muito importante.